Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma parte do tutorial da Maria Luna. Neste vídeo vamos fazer a cabeça da Luna, tá bom? E para isso já é importante que você tenha concluído a primeira, a segunda e a terceira parte, ou seja, você já tem aí o corpinho com as pernas e os braços. Tá bom? Então, essa parte do corpinho aqui que a gente fez no vídeo anterior, tá? Precisa estar com essa parte pronta, tá legal? Por quê? Porque a gente já vai anexar a cabeça ao corpinho, a gente já vai deixar essa parte pronta, tá? Então, vou passar aí para você o que a gente vai precisar e bora crochetar. Ah, olha, não esquece, né? Já deixa seu like. Beijo, tchau, tchau. Então, gente, vamos lá para os materiais que a gente vai precisar nesta parte da Luna, tá? Então, você vê, cabeça, o que temos aqui? Além do fio cor de pele que você está utilizando para o corpinho, tem que ser o mesmo fio, né? Olhinhos, eu usei aqui de 12 milímetros, tá? Se você estiver fazendo com um fio muito maior do que o meu, veja aí a necessidade de você adequar o tamanho do olhinho para não ficar um olhinho muito pequeno para a cabecinha. Tá legal? Além disso, ó, fiozinhos brancos pra gente fazer parte do olhinho, restinhos de fio preto pra gente fazer aqui o contorno, né, os bordados. Eu passei um pouquinho de blush mesmo. E, além disso, as ferramentas que a gente sempre usa, ou seja, agulha, que eu estou usando agulha de 2 milímetros, tá? Agulha de tapeçaria para fazer os arremates, marcador de carreira, contador de carreira, ou seja, aquelas coisas de sempre, enchimento, aquelas coisas que a gente sabe que vai utilizar no processo de criação, tá bom? Então é isso, todo o material pré-passado aí, bora crochetar! Então, começando aqui a Luna, vamos fazer um anel mágico, a cabecinha, né, da Luna. Vamos fazer aqui um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechando esse anel, a gente tem aqui a primeira carreira com 6 pontos baixos, tá? Segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos aqui para cada ponto de base, ou seja, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, ó, primeiro pontinho, o segundo no mesmo ponto e eu tenho o primeiro aumento. Então, aqui, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, aumento de número 5. E, por fim, o último aumento, aumento de número 6. E a gente, então, tem aqui a segunda carreira com 12 pontos de base, tá? Para a terceira carreira, a gente vai começar fazendo um ponto baixo. Já vou marcar aqui, que é o início da minha carreira. Para a sequência, a gente vai fazer um aumento. Tá? E eu vou seguir repetindo isso por toda a volta. Olha, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, é um ponto baixo e um aumento em toda a volta. E fazendo dessa forma, a gente vai ficar aqui com 18 pontos de base, tá? Ó, ponto baixo, o aumento. Um ponto baixo, um aumento. E por fim, a última vez, um ponto baixo e um aumento para finalizar a carreira de número 3. Então, se você contar aí, tem que ter 18 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 4. Vamos fazer aqui um aumento. Então, no primeiro pontinho de base aqui, eu já faço um aumento. E na sequência, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Só me segurar aqui. Pronto, aqui, ó. Próximo pontinho, um ponto baixo. Próximo pontinho, um ponto baixo. E eu sigo assim. Agora, eu vou fazer novamente. Aumento. E depois, 2 pontos baixos. 1, 2.
aumento, 2 pontos baixos, tá? Você vai repetir essa sequência de um aumento e 2 pontos baixos por 6 vezes. E quando você terminar a volta, você vai ficar com 24 pontos de base, tá? A minha tá quase acabando, vou terminar aqui com vocês, então aumento, 1, 2 pontos baixos, e por fim a última, aumento e 1, 2 pontos baixos. Prontinho, ó, carreira de número 4 finalizada com 24 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 5. Você vai seguir fazendo aqui, olha, 1, 2, 3 pontos. Deixa eu só marcar o comecinho. Fez os 3 pontos, vai fazer um aumento. 3 pontos baixos e um aumento, e é essa sequência que você vai repetir por 6 vezes na volta, tá? Então, continuando aqui, ó, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, vai dar 6 vezes. E você vai ficar aqui com 30 pontos de base. Eu vou finalizar a minha carreira em off e já volto com você. Então, não esquece, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos para a próxima carreira, carreira de número 6. Para essa carreira, a gente vai começar fazendo aqui 2 pontos baixos. Então, vamos lá, 1, 2. Depois desses 2 pontos baixos, a gente vai fazer um aumento. Então, carreira de número 6, comecei aqui com 2 pontos baixos e um aumento. Na sequência, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Vai sobrar 2 pontinhos, que são os 2 pontinhos aqui para a gente finalizar a carreira, tá? Então, vamos lá, carreira de número 6. Eu comecei com 2 pontos baixos e um aumento, agora eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Quando você terminar essa sequência de 5, vai sobrar aqui 2 pontinhos que você vai fazer 2 pontos baixos, tá bom? É a primeira sequência de 4 pontos baixos e um aumento quebrada, tá? Eu fiz aqui 2 e vou fazer 2 para finalizar, só para a gente não deixar aumento em cima de aumento, tá legal? Então, é isso, olha, bora lá, 2 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento 5 vezes, mais 2 pontos baixos para finalizar e vamos ficar aqui com 36 pontos de base. E aqui está a carreira de número 6 finalizada, então eu tenho aqui os 36 pontos de base, tá? Próxima carreira, carreira de número 7, você vai fazer 5 pontos baixos, um aumento e vai repetir isso em toda a volta, tá? Serão por 6 vezes. 5 pontos, aumento, 5 pontos, aumento, 6 vezes na volta. Terminando, você vai ficar com 42 pontos de base. Tá legal? Então, essa é a carreira de número 7, 5 pontos e um aumento em toda a volta. E vamos para a próxima carreira, carreira de número 8. Para a carreira de número 8, eu vou novamente quebrar a primeira sequência, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Depois, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Vai sobrar 3 pontinhos, que é os 3 pontinhos da primeira sequência. Tá legal? Então, 3 pontinhos para finalizar. Carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e 3 pontos baixos para finalizar a carreira e ficaremos aqui com 48 pontos de base. E vamos para a próxima carreira, carreira de número 9. Para a carreira de número 9, você vai fazer aqui 7 pontos e um aumento 6 vezes na volta. Fazendo dessa forma, você ficará aqui com 54 pontos de base. Então, carreira de número 9, 7 pontos e um aumento por 6 vezes. E vamos para a próxima carreira, carreira de número 10. Para a carreira de número 10, vamos fazer 4 pontos e um aumento. Na sequência, 8 pontos e um aumento por 5 vezes. E vou finalizar a carreira com 4 pontos baixos. Então, essa carreira de número 10, vamos ficar aqui com 60 pontos de base. Vou repetir, olha, 4 pontos e um aumento, 8 pontos e um aumento por 5 vezes e vou finalizar com 4 pontos baixos. Já volto.
E aqui está a carreira de número 10 pronta. Então, neste momento, temos aqui 60 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 11. Vamos fazer 9 pontos e um aumento e repetir isso 6 vezes na volta, tá? Então, 9 pontos e um aumento por 6 vezes, para a gente ficar aqui com 66 pontos de base. Vou fazer a minha carreira em off e já volto aqui com você. E aqui está a carreira de número 11 prontinha. Próximo passo. Lembrando que a gente tem aqui 66 pontos, porque a gente fez 9 pontos e um aumento por 6 vezes, tá? Próximo passo, a gente fazer 12 carreiras. 12 carreiras de 66 pontos. Então, a gente vai fazer a carreira de número 12 até a carreira de número 23. São 12 carreiras fazendo 66 pontos que eu vou fazer em off e volto em alguns instantes aqui com você. E aqui estão as 12 carreiras de 66 pontos. Então, essa última carreira aqui é a carreira de número 23, tá? Então, eu tenho este resultado aqui, que é o topo da cabecinha, né? Próximo passo, a carreira de número 24, eu vou fazer aqui 23 pontos baixos e volto para passar a outra sequência para vocês, tá bom? Então, eu vou somente começar a carreira de número 24 com 23 pontos baixos e já volto. Então, aqui estou de volta, estou na carreira de número 24, fiz 23 pontos baixos. O próximo passo que eu vou fazer aqui é uma sequência de aumentos. Então, eu vou começar fazendo um aumento, que é o primeiro. Depois desse aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma vez, olha, um aumento e 2 pontos baixos. E a terceira e última vez, um aumento e 2 pontos baixos, tá? Então, eu fiz um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Dando sequência aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E agora, a gente vai iniciar uma outra sequência de aumentos, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo 2 pontos baixos e na sequência eu faço um aumento. Mais uma vez, olha, 2 pontos baixos e o segundo aumento. E mais uma vez, 2 pontos baixos e o terceiro aumento, tá? E eu vou finalizar a carreira com 23 pontos baixos. Vamos lá, eu vou repetir tudo o que eu fiz aqui, tá bom? Aqui é só pontos baixos 23, que é o que falta, tá? Então, vamos lá, estamos na carreira de número 24, que eu comecei fazendo 23 pontos baixos. Depois, um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Então, ó, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Aí, na sequência, eu fiz 2 pontos baixos, tá? Aí, eu comecei novamente a sequência de aumento. 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. E agora, eu vou finalizar a carreira com 23 pontos baixos, ok? Então, vou finalizar aqui. Vamos ficar no total com 72 pontos de base. E aqui, então, com a carreira de número 24 finalizada, o próximo passo é a gente fazer 6 carreiras de 72 pontos, tá? Então, é a 25, a 26, a 27, a 28, a 29 e a 30. São 6 carreiras repetindo 72 pontos que eu vou fazer em off e já volto aqui com você. E aqui estou de volta com as 6 carreiras de 72 pontos, tá? Essa última carreira aqui é de número 30. Você está vendo aí 2 alfinetinhos, tá bom? Por que esses 2 alfinetinhos? É o centro do rosto, tá? Aqui eu tenho o centro do rosto da boneca. Por que a gente está localizando esse centro? Porque a gente vai instalar os olhinhos. Mas a gente não vai instalar os olhinhos nessa carreira aqui não, é só uma referência, tá? Essa carreira é a de número 24, aquela carreira que a gente fez os aumentos. Então, lembra, a gente começou com 23 pontos,
depois um aumento em 2 pontos baixos por 3 vezes. Este é o último aumento. Depois a gente fez mais 2 pontos baixos, depois 2 pontos baixos e um aumento por mais 3 vezes. Este é o primeiro aumento da segunda sequência, tá? Então, o último aumento da primeira sequência, o primeiro aumento da segunda sequência. Então, a gente tem aqui, ó, 6 pontos de distância entre um aumento e outro. Esse aqui é o centro do rosto. Os olhinhos, a gente vai instalar entre as carreiras 22 e 23. Ou seja, aqui, ó, nessa carreira, essa carreira aqui é de número 24. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Então, essa carreira aqui, onde tem os aumentos, tá vendo um aumento aqui, é a de número 24. Essa aqui é de número 23 e essa é de número 22. Então, vai ser aqui, ó, entre essas duas carreiras, a 23 e a 22. Como eu tenho 6 pontos de distância entre aqui e aqui, eu vou marcar aqui o centro, tá? Marquei o centro aqui, bom. Tendo o centro aqui do rostinho, eu posso até tirar esses dois aqui, por quê? A partir daqui, eu vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Para cá também. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, 5 pontos é onde eu vou colocar os olhinhos. Ou seja, a borda do olhinho vai ficar aqui, tá? Eu preciso de 10 pontos de distância entre eles instalados, tá? Então, eu vou aqui, ó. Se aqui eu tenho 10 pontos de distância e a borda tem que ficar, do olhinho tem que ficar nesse lugarzinho aqui, eu vou pular um ponto pro lado, porque como eu tenho uma distância aqui entre o pino, né, e a bordinha do olho, eu vou colocar ele aqui num ponto do lado, tá? Deixa eu só tirar o alfinetinho para não me espetar. E assim a gente vai colocar o outro também, tá bom? Então, aqui eu tenho um olhinho. No outro alfinete lá que eu coloquei de 10 pontos, eu pulo um pontinho, vou pro pontinho do lado e também faço a colocação do olhinho, tá bom? Então, os olhinhos estão entre as carreiras 22 e 23, tá? Com 10 pontos entre eles, distância entre os olhinhos instalados, tá legal? Então, estão aí os olhinhos colocados. Eu vou só pausar o vídeo aqui para colocar as travas e já volto para a gente continuar. Então, agora, com os olhinhos colocados, vamos começar a fechar essa cabecinha, tá? A gente vai começar a encerrar aqui para fazer o pescoço dela. Então, a próxima carreira de número 31, eu vou começar fazendo aqui 23 pontos baixos, tá? Vou fazer esses 23 pontos baixos em off e já volto. Bom, então aqui estão os 23 pontos baixos, o início da carreira de número 31. Agora eu vou fazer uma diminuição e 2 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2. Por 3 vezes, tá? Então, eu fiz aqui a primeira, a segunda diminuição e 2 pontos baixos. A terceira diminuição. Peraí que enroscou tudo. Aqui, a terceira diminuição e 2 pontos baixos, tá? Depois de fazer essa sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 3 vezes, vou fazer aqui 2 pontos baixos. E agora eu inicio outra sequência de diminuições. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E sigo assim por mais 2 vezes. Vai que desfiou aqui. Então, aqui, ó. Eita, de novo. 2 pontos baixos e a segunda diminuição. E por fim, 2 pontos baixos e a terceira diminuição.
Agora eu vou encerrar a carreira com 23 pontos baixos, tá? Então, vou só repetir aqui para vocês como que foi a carreira de número 31. Fizemos aqui 23 pontos, uma diminuição e 2 pontos baixos por 3 vezes, tá? Depois, 2 pontos baixos. Aí, na sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e agora eu vou encerrar a carreira com 23 pontos. Vou ficar, então, aqui com 66 pontos de base, tá? Vou fazer aqui os 23 pontos e já volto. E aqui, com a carreira de número 31 pronta, vamos para a carreira de número 32 e você vai fazer 9 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá bom? Fazendo 9 pontos de uma diminuição por 6 vezes, você vai ficar aqui com 60 pontos de base. Vou fazer a minha carreira e já volto. Carreira de número 32, prontinha, 60 pontos de base. Próxima etapa é fazer a carreira de número 33, que eu vou fazer da seguinte forma: 4 pontos baixos e uma diminuição, 8 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, e para finalizar a carreira, 4 pontos baixos, tá? Vou repetir, ó: 4 pontos baixos e uma diminuição, 8 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, finalizo a carreira com 4 pontos baixos. Fazendo dessa forma, vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Vou fazer minha carreira, já volto com você. E vamos para a próxima carreira, a carreira de número 34, tá? Então, eu tenho aqui, neste momento, 54 pontos de base. Para a carreira de número 34, você vai fazer 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Vamos ficar, então, aqui com 48 pontos de base. Anota aí, carreira de número 34, 7 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. E aqui está a carreira de número 34 prontinha. Vamos para a próxima carreira, a carreira de número 35. Para essa carreira, vamos fazer aqui 3 pontos e uma diminuição. Depois, 6 pontos e uma diminuição por 5 vezes. E para finalizar a volta, 3 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 35, 3 pontos e uma diminuição, 6 pontos e uma diminuição por 5 vezes, e para finalizar, 3 pontos baixos. Fazendo dessa forma, vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Vou fazer a minha carreira, já volto com você. Vamos para a próxima carreira, carreira de número 36. Para essa carreira, você vai fazer aqui 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta, tá bom? Então, fazendo aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, você vai ficar com 36 pontos de base. Bora lá fazer a carreira e eu já volto. E aqui eu tenho a carreira de número 36 prontinha, então tem os 36 pontos de base, coincidiu, né? Carreira de número 36, 36 pontos de base. A próxima carreira, que é a carreira de número 37, nós vamos fazer da seguinte maneira: 2 pontos e uma diminuição, depois 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes, e vou finalizar a carreira com 2 pontinhos baixos, tá? Então, fazendo dessa forma, a gente vai ficar com 30 pontos de base. Vou repetir: 2 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição 5 vezes, e para finalizar, 2 pontinhos baixos. Vou fazer a minha carreira aqui, já volto com você. E aqui está a carreira de número 37, com os 30 pontos de base. Você percebe que aqui o nosso círculo está diminuindo, então é uma boa hora para começar a colocar enchimento, tá? E sempre que você colocar o enchimento, eu vou dar uma dica aqui para facilitar para depois, para a gente finalizar essa cabecinha. Você vai colocar o enchimento e fazendo este movimento aqui, olha, com o seu dedo, fazendo um vão aqui no centro, tá? Então, sempre que você coloca enchimento, eu vou fazer o movimento aqui para vocês, depois eu vou fazer com o enchimento também para que você tenha uma ideia, tá bom?
Você vai fazer esse movimento, tá? Com o dedo, empurrando para as laterais, principalmente para esse lado aqui, que é o lado da bochechinha. Então, vai colocar bastante enchimento aqui para a bochechinha ficar saliente, tá bom? E com esse movimento, você vai criando um espaço aqui no centro, onde vai colocar o pescoço mais tarde, tá? Então, eu vou pegar o enchimento e vou fazer o movimento aqui com vocês. Bom, então vamos lá, ó, com o enchimento, tá vendo? Eu vou pegar e vou colocar assim, ó, fazendo este movimento, levando o enchimento para as laterais, tá? Ó, do centro eu vou levando para as laterais. E, consequentemente, a gente vai criando um espaço, um vão aqui no centro, tá? Que vai facilitar para depois a gente fazer a vira das carreiras, né? A virada das carreiras aqui para dentro. Ó, você tá vendo que eu vou criando esse vão. E isso vai facilitar bastante na hora que eu virar as carreirinhas que a gente vai precisar virar mais para frente aqui para dentro, tá bom? Então, essa é uma dica para que você não tenha dificuldade depois, tá? Isso não quer dizer que você vai deixar um buracão aqui, um buracão e vai deixar a cabeça toda frouxa. Não, você vai colocar bastante enchimento, vai preencher tudo, não vai deixar nenhuma ruguinha. Quando você perceber que tem ruguinha assim, ó, é porque tá faltando enchimento, tá? Não vamos ser mãos de vaca com enchimento. Enchimento precisa ser usado de uma forma que a cabeça fique bem firminha, que o corpo fique bem firme, né? Você tá vendo, ó? O corpo, ele tá bem firme, tá? A ponto de estar firme, mas não está abrindo meus pontinhos. Você percebe que meus pontos estão fechadinhos, né? Então, é com esse cuidado. A gente vai colocar bastante enchimento, mas só vai tomar cuidado para não colocar demais e começar a abrir os pontos, tá bom? Então, dito isso, vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 38. Para a carreira de número 38, vamos fazer aqui, ó, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Vamos ficar com 24 pontos de base. 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vou fazer minha carreira, já volto com você. E aqui está a carreira de número 38, prontinha. Então, tenho neste momento 24 pontos. E a carreira de número 29 também, 39. A carreira de número 39 também vai ser de 24 pontos. Só que a diferença é que a gente vai pegar somente a alcinha de trás dessa última carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, os 24 pontos somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior. Porque a gente vai fazer aqui a divisão para as carreiras que vão ficar dentro da cabecinha, tá? Ó. Ok? Então, faça aí 24 pontos baixos, usando somente a alcinha de trás, e eu já volto aqui com você. E aqui está a carreira de número 39 prontinha. Agora, realmente, eu vou colocar todo o enchimento necessário, tá? Vou deixá-la bem firminha, porque as próximas carreiras a gente não vai colocar mais enchimento, tá? A gente vai fazer as próximas carreiras, que são as carreiras que vai fazer a vira para o pescoço, tá? Então, elas não vão ter enchimento. O enchimento a gente vai ter até essa última carreira aqui, né, a de número 30, a última não, a penúltima, até a de número 38, porque essa de número 39, ela já vai ficar viradinha para dentro também, ela vai ser a separação, tá? Então, aproveita agora, já coloca bastante enchimento, porque depois vai ficar um pouquinho difícil, né, pra gente fazer essa colocação de enchimento na quantidade que a gente precisa. Então, eu vou fazer isso aqui e já vou passar as próximas carreiras para você, que são 15 carreiras de 24 pontos, tá? Então, nós vamos fazer a 40 até a 54. 15 carreiras de 24 pontos baixos. Lembrando que nessas próximas carreiras que você vai fazer aqui, não coloque enchimento, tá ok? Então, eu vou aqui colocar a quantidade de enchimento necessária, vou fazer as 15 carreiras e volto com você, tá? Pra gente fazer as próximas para encerrar realmente esse rostinho, tá legal? Antes de fazer as 15 carreiras, eu vou voltar aqui, que eu acho melhor,
para te mostrar como ficou a minha cabecinha cheia, tá? Com todo o enchimento necessário. Ó, você tá vendo que agora ela tá cheia de rugas, né? Você vai ver a diferença daqui a pouco. Espera aí que eu já volto. E aqui está, a cabecinha bem cheia. Ainda tem alguns lugares que eu preciso dar uma direcionada, mas você percebe, ó, que eu quase não tenho rugas mais aqui, né? Ela tá bem esticadinha, tá? Depois que a gente colocar todas as carreiras que a gente vai fazer a partir de agora para dentro, a gente vai dar uma ajeitada nela, porque ela fica meio amassada mesmo, né? De tanto que a gente manipula aqui para colocar o enchimento. Mas agora não é nem aconselhável você perder muito tempo com isso, porque para a gente fazer a manobra para colocar a carreira aqui para dentro, a gente vai amassar, vai entortar tudo de novo, tá? Então, espera mais um pouquinho aí, depois que a gente realmente fizer tudo que tem que fazer, colocar as carreiras para dentro, daí a gente dá uma boleada nela, assim, como se fosse um brigadeiro, e aí a gente consegue deixá-la mais redondinha, tá legal? Então, percebe, ó, bem firme, tá? Bem firminha. Não tem pontos abertos, mas ela tá bem firminha. Então, bora lá, gente. 15 carreiras, 40 até 54, tá? 15 carreiras fazendo 24 pontos baixos. Vou fazer elas aqui e já volto com você. Então, aqui estão as 15 carreiras de 24 pontos baixos. Essa aqui, essa última carreira é de número 54. Próximo passo, carreira de número 55. Você vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e ficaremos aqui com 18 pontos de base. Carreira de número 55, 2 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. E vamos para a próxima carreira, carreira de número 56. Faça aí 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 12 pontos de base, tá bom? Carreira 56, 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. E próxima carreira e última de número 57, você vai fazer aí 6 diminuições, tá bom? Fazendo as 6 diminuições, corta o fio e arremata. Pode dar um nozinho simples, porque essa parte vai ficar toda escondida lá para dentro, tá bom? Não vai ter problema nenhum. Então, corta o fio e arremata e eu já volto pra gente fazer aqui a manobra para colocar todas essas carreiras para dentro da cabeça. Então, aqui, olha, com a última carreira feita, arrematada, eu arrematei da mesma forma que eu arrematei o pescoço aqui, tá? Com o anel invertido. E aí, aqui, a gente vai jogar todas essas carreirinhas lá pra dentro, fazendo este movimento, tá? Ó, vai levando lá pra dentro. É um pouquinho de paciência, um pouquinho de jeito, tá? Não é força, vai devagar. E vai colocando isso aqui lá pra dentro, até ele ficar totalmente lá dentro, esticadinho, tá? É chatinho mesmo, por isso que eu faço daquele jeito o enchimento, para que facilite para fazer isso aqui, né? Este movimento, que é o mesmo movimento que eu faço para colocar o enchimento, eu tô fazendo agora. Aí eu vou levando todas essas carreiras lá pra dentro, já tá quase toda esticada lá. Ó, está esticadinha lá dentro, tá? Então, todas as carreiras lá pra dentro. Agora sim, a gente faz esse movimento aqui para, como se a gente estivesse enrolando um brigadeiro para deixar a cabecinha mais redondinha, porque ela amassa bastante quando a gente faz essa manobra, né? E fazendo aqui, ajeitando ela, ela vai ficando no formato redondinho, tá? Então, tá aí, ó, cabecinha pronta. Nós não vamos encaixar ela ainda, fazer a costura aqui no corpinho ainda, porque a gente vai fazer toda a decoração do rosto, né? Todos os bordados aqui, para depois a gente fazer a costura da cabeça, tá? Fica bem mais fácil trabalhar com a cabeça solta do que com a cabeça encaixada aqui no corpinho. Então, próximos passos, a gente vai fazer os bordados do rostinho, orelhinha, tudo isso que envolve a carinha da boneca.
Então, estamos neste estágio da boneca, né? Cabecinha pronta, o estágio da cabecinha, né? A boneca já está com o corpinho pronto. E o nosso passo agora é fazer essa manobra aqui que a gente faz, olha, o afundamento dos olhinhos, tá? Pra gente dar um pouquinho mais de profundidade para o olhar. E pra gente fazer isso, a gente vai usar fio na mesma cor de pele que estamos usando e uma agulha de tapeçaria, tá bom? Então, vamos pegar um pedaço do fio aqui, não precisa ser muito grande, tá? Só o que fica confortável aí para que você faça a manobra. E o que consiste essa manobra? A gente vai entrar com o fio aqui embaixo, vai sair com ele deste lado do olhinho, voltar com ele para dentro deste lado e lá para o outro lado e fazer a mesma coisa. Entro por aqui, saio por aqui e retorno com o fio aqui embaixo. Então, vamos lá, olha, eu vou entrar com o fio aqui embaixo, vou sair, o importante é não passar nenhum fio aqui no meio deste vão, tá? Para facilitar a minha vidinha aqui, eu vou sair num ponto qualquer, só que eu vou pegar uma agulha sem ponta, tá? Eu estava com uma maior com ponta, eu vou pegar uma sem ponta, para não puxar nenhum fio no meio do caminho. Pronto, ó. Então, aqui, ó, eu vou sair num ponto qualquer, aqui, só para facilitar, né, para eu chegar até lá em cima, no pontinho que eu quero. Importante é você não pegar nenhum fiozinho do ponto, tá? Não desfiar o ponto, entrar sempre entre eles, tá? Ó, aqui eu tô entre pontos, vou entrar novamente para sair onde eu quero. Então, eu vou sair aqui do ladinho, tá vendo? Do olho, como se fosse o número 3 do nosso relógio. Vou passar assim, dessa forma, e vou entrar aqui do outro lado com o meu fio, como se fosse o número 9. Deste lado de dentro aqui, se você conseguir entrar mais para dentro possível do olhinho, melhor, tá? Então, ó, vou sair num ponto qualquer aqui, só para conseguir mostrar para vocês, tá bom? Ó, tá vendo esse fiozinho aqui? Eu vou ter que colocar ele para baixo do olhinho. E isso eu puxo aqui e ele entra, tá vendo? Aí ficou todinho escondido. Eu preciso fazer a mesma coisa do lado de lá. Então, eu vou levar o meu fio até o outro lado. Ó, sair aqui. Vou entrar aqui. Vou sair num ponto qualquer só para mostrar para vocês a manobrinha, tá? Que ainda não acabou. Tô chacoalhando tudo aí, né? Ó, e aqui esse fio eu vou trazer ele aqui para dentro, tá vendo? Para dentro do olhinho, ele fica aqui bem embaixo. Vou voltar com esse fio aqui onde tudo começou, tá? Então, eu só vou levar o fio até lá e já volto pra gente terminar a manobra. Então, aqui de volta, ó, estou com as duas pontas aqui juntinhas. Eu vou puxar um lado do fio, vai afundar o lado de lá. Eu puxo a outra ponta do fio, afunda o outro lado, tá? E a gente vai fazer esse puxãozinho assim, ó, para que realmente fique os dois olhinhos com uma cavidade aqui. Puxei, tá na profundidade que eu quero, é só dar um nozinho e esconder o restante, tá? Ó. Quanto mais você puxa, mais afunda. Aí você deixa na profundidade que você quer, dá um nozinho aqui no fio, tá? Vou dar mais um nozinho. Opa! E agora eu vou esconder o que sobrou, ajeitar aqui, porque eu dei uma amassada de novo, né? Então, a gente ajeita o rostinho, pronto, ó, ficamos com uma cavidade aqui, tá? Então, ajuda a dar profundidade pro olhar da boneca também. Bom, então, feito esse passo, eu vou só esconder esses fios aqui, cortar o excesso e já volto pra gente fazer os bordados.
Agora a gente vai fazer o contorno branco dos olhos, tá? Imagine o olhinho como se fosse um relógio. Aqui onde o relógio marca 2 horas é um ponto, tá? E aqui onde o relógio marca 6 horas é outro ponto. A mesma coisa do outro lado, só que invertido. Aqui os 6 horas e o ponto lá de cima seria 10 horas no nosso relógio. Tá? Então, são esses pontos que eu vou utilizar para passar o fio branco. Vou entrar com ele aqui embaixo, tá? Eu vou usar um fio duplo. Quando eu falo fio duplo, eu já vou passar os dois ao mesmo tempo na agulha, tá? Vai ficar assim, ó. Vou passar um fio duplo e eu vou entrando aqui embaixo, saio com o meu fio aqui, volto com ele para dentro aqui neste ponto, já aproveito, já trago o fio até aqui. Saiu o fio, entrou aqui e vou voltar tudo onde tudo começou, tá? No mesmo ponto onde tudo começou. Tá meio confuso, mas marca aqui como se fosse um reloginho para ficar mais fácil de você saber onde você entra e você faz com a agulha, entre onde entra e onde sai com a agulha. E na hora de eu fazer aqui a parte prática com você vai ficar mais fácil, tá? Então vamos lá, ó. Agulha de tapeçaria, de preferência sem ponta, tá? Sempre sem ponta pra gente não desfiar o fio, né? Desse entra e sai com a agulha. E fio na cor branco, tá? Eu vou tirar um pedaço aqui e vou fazer ele duplo. Pra já poupar o meu tempo e já fazer ao mesmo tempo, tá vendo? Ó, eu vou deixar igual as pontas aqui embaixo, tá? E vou deixar o fio duplo passando aqui do ladinho do olho, tá bom? Então, vamos à parte prática. Então, eu vou entrar num ponto qualquer aqui embaixo, vou sair num outro ponto qualquer, aqui pra cima, mais perto, né, do olhinho. Vamos ver se eu já consigo passar direto. Ah, já vou conseguir ir direto, ó. Direto, eu não tô conseguindo não, porque tem um fiozinho desfiado ali. Vamos aqui, ó. Então, vou sair num pontinho qualquer aqui, próximo do ponto onde eu quero, só para facilitar a vida, para ficar mais fácil para você visualizar, tá? Então, aqui eu vou trazer o meu fio até este ponto aqui que tá marcado a agulhinha. Difícil de passar por ali, pronto. Ó, tirei a agulhinha, tô nas 2 horas aqui do meu reloginho, tá? Vou trazer este fio até os 6 horas. Deixa eu tirar esse alfinete para ficar mais fácil. Se você conseguir entrar num pontinho embaixo, bem embaixo do olho, é melhor, porque daí ele fica bem presinho, ó. Entrei, já vou sair lá do outro lado. Vou fazer só uma paradinha no meio do caminho para facilitar a visualização. Tá? Se você conseguir ir direto, já vai direto, ó, tá vendo? É esse efeito que eu quero criar. Aqui, eu vou sair lá nas 6 horas do outro olhinho. E vou entrar com o fio nas 10 horas aqui deste olhinho. Feito isso, eu vou voltar com o meu fio lá onde tudo começou. Deixa eu só achar um pontinho aqui para eu sair. Vai sair com o enchimento junto. Pronto, ó. Tá vendo? Os 2 olhinhos, depois a gente precisa ajeitar essa carinha, porque fica bem amassada da gente fazer essas manobras, né? Então, eu vou voltar com esse fio aqui, vou dar um arremate, dar um nozinho entre as 2 pontas e esconder o excesso de fio. Agora, a gente vai fazer a parte pretinha do olho, tá bom? Ó, também tô usando fio duplo. Dessa vez eu tô usando fio Clea, que é um pouquinho mais fininho, tá? Vou entrar num pontinho qualquer aqui da cabeça, principalmente em lugares que eu sei que vai ter cabelo, tá? Então, qualquer marca, o cabelo vai esconder. Aqui, neste primeiro olhinho, você conta como se fosse 10 horas, mas não rente ao olho, um pontinho do lado. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tá rente ao olho, tá um pontinho do lado. Saio com meu fio, deixo aqui uma pontinha para arremate depois, tá? Eu vou fazer um olhinho completo, depois você vai replicar tudo do outro lado. Só lembrando que este aqui, né, este ponto seria os 2 horas aqui e não 10 horas, né?
Então, vamos lá, ó. Aqui, você vai achar o 3 horas do seu relógio, vai contar 2 pontos para o lado e vai trazer este fio até aqui e entrar com ele. Vou sair num ponto qualquer lá em cima, só pra gente ver se vai ficar legal, tá? Sempre faz o teste, vê se vai ficar bom, vê se tá do jeito que você quer. Ó, tá bom? Aqui eu vou fazer mais uma camada para deixar mais evidente os cílios aqui em cima. Então, eu vou aqui no mesmo ponto que eu tinha colocado, tá vendo? 10 horas ali. E agora eu vou entrar com este fio aqui onde tá meu fiozinho branco, tá? No mesmo pontinho, ó. Vou sair no ponto qualquer lá em cima. Só para ver se ficou bom. E é isso. Aqui você pode, depois, com um fio simples, puxar fiozinhos, tá? Puxar um fiozinho, como eu fiz nesse aqui, ó. Essa aqui, em vez de entrar no branquinho, eu trouxe um fiozinho mais para fora. Tá vendo? Tem um fiozinho aqui, ó. Acho que com alfinete vai ficar mais fácil de eu te mostrar. Tá? Então, ó, do mesmo jeito que eu fiz, eu entrei aqui no branquinho, só que depois eu trouxe um outro fiozinho para fora, aqui outro fiozinho para fora. Mas esses fiozinhos aqui para fora, eu recomendo você fazer com fio simples, tá? Para ficar mais delicado. Então, olha, eu vou fazer o outro olho da mesma forma que eu fiz esse. Depois eu volto pra gente fazer, né, fiozinho simples aqui para puxar a pestaninha, tá bom? Então, eu só vou fazer o outro lado idêntico, não vou mudar nada do que eu fiz nesse, vou fazer nesse e já volto com você. E aqui está, o outro olhinho pronto, tá? Do mesmo jeito, fiz as duas camadas aqui. Se você quiser puxar a pestaninha, olha, eu achei que assim já tá perfeito, tá? Gostei bastante do resultado aqui. Aqui, se você quiser fazer pestaninhas, você vai puxar pro ladinho. Deixa eu ver, duas carreirinhas numa carreirinha acima. Ó, eu tô com fio simples. Puxo aqui, entro no mesmo pontinho, já vou mostrar pra vocês, ó, no mesmo pontinho, vamos ver se ficou bonito. Sempre faz o teste antes de finalizar, ó, tá vendo? Ficou bonitinho. Se você quiser uma outra pestaninha, você pode trazer o fio pra cá e fazer novamente essa manobra, tá? Vamos ver se eu consigo fazer rapidinho aqui com vocês, senão eu corto. Eu corto o vídeo e faço de novo. Vamos ver se deu certo, se ficou bonitinho. Ó, vai ficar bonitinho, né? Depois a gente tem que fazer do mesmo lado, do outro lado a mesma coisa. Aí, ficou legal. Tá bom? Então, agora, né, com fio simples, faça a mesma coisa do outro lado, se você quiser fazer, né, essa segunda parte. Se não, me espera que eu vou fazer aqui a sobrancelha com vocês, tá bom? Então, só vou replicar lá do outro lado e já volto. E aí estão os olhinhos prontinhos, agora vamos marcar a sobrancelha, tá? Eu gosto sempre de usar como referência os olhos e pulando 2 a 3 carreiras acima, tá bom? Então, aqui, essa partezinha aqui, olha, eu vou fazer uma reta aqui e vou pular contar 2 carreiras para cima, tá? Ó, coloca um alfinetinho para ficar mais fácil. Ó, 1, 2, coloca um alfinete. Do outro lado, aqui do lado do interior do olhinho, a mesma marcação, tá vendo, ó? Marcação de olhinho, eu vou contar 3. 1, 2, 3 e coloco o alfinete, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Do lado de dentro do olhinho, eu conto 3 carreiras. 1, 2, 3, coloco o meu pontinho, ó. Percebe que vai estar na mesma linha, tá?
do lado de fora, eu conto duas, ó. Coloco o meu alfinetinho, ó. Uma, duas e coloco o meu alfinetinho, tá? Se baseia, vê se, ó, faz um alinhamento aqui, corre a tua agulhinha, vê se tá no mesmo ponto. E aqui, nesses pontinhos, a gente vai passar o fio preto. Passar fio preto duplo para já ficar bem marcado, tá bom? Vou só colocar o meu fio na agulha, já volto aqui com você. Então, aqui com o fio duplo, vou entrar num ponto qualquer aqui da cabecinha, que eu sei que vai ter cabelinho, né? Sempre aquela forma da gente não deixar marca nenhuma no rostinho. Ó, no pontinho que eu marquei aqui, que tá difícil de eu sair. Pronto. Aqui, vou tirar essa agulhinha agora, deixo um fiozinho lá para arrematar, entro aqui neste outro pontinho que eu marquei, levo lá para o outro lado, saio lá no outro pontinho marcado. Aqui é bem mais fácil para fazer, né, gente? Bem mais fácil. Por que que não tá querendo sair? Aqui, saiu. Trago o fio e entro no outro pontinho aqui. E volto com o meu fio lá onde tudo começou. Tá? Nem terminei aqui, tá vendo? Eu deixei a ponta aqui pra fazer o arremate. Ó. Opa, tava tirando da agulha, ainda não. E vamos levar lá onde tudo começou pra gente fazer o nozinho e cortar o excesso, tá? Bom, tá faltando uma parte muito importante nesse rostinho, que é o narizinho, tá bom? A gente vai fazer o narizinho agora, próximo passo. Só vou arrematar esses fios e já volto pra gente fazer o nariz. Bom, para fazer o nariz, vamos encontrar os pontos que a gente vai utilizar, tá? Então, você vai encontrar essa carreira embaixo do olhinho, que ela não tá utilizada pelo olhinho. Ó, vou pegar uma agulha aqui para te mostrar. Tá vendo? Essa carreira aqui, ela não está utilizada pelo olhinho, tá? E é ela que a gente vai usar para fazer o nariz, tá bom? Então, eu vou pegar, deixa eu ver. A gente vai encontrar o centro daqui para cá, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, lembra? Então, eu vou contar 5, 1, 2, 3, 4, 5, achei o centro do rostinho, colocar uma agulhinha menor, né? Aqui, o centro do rostinho, tá? Vou contar 2 pontinhos para cá, vou contar 2 pontinhos para cá. Só que eu tô na carreira de cima, né? Bora pra carreira de baixo, Tatiana. Aqui, é nessa carreira que eu quero fazer o nariz, não é na carreira de cima, gente. Tá? É uma carreira que não está utilizada abaixo do olhinho, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 3 pontos marcados. 1, 2, 3. Nesses 3 pontos, eu vou entrar com o meu fio, na linha cor de pele, aqui por baixo, tá? E vou fazer 3 voltas. Vou só colocar o fio na minha agulha. Vamos lá. Pra gente fazer esse processo, tá? Vou cortar um pedacinho um pouquinho maior aqui, que eu tenho as voltinhas ainda, que eu já vou mostrar pra vocês que a gente vai fazer. Então, ó, entrei com o fio aqui embaixo, num ponto qualquer. Vou sair aqui nessa primeira agulhinha. Deixo a pontinha aqui para depois eu fazer o arremate e vou fazer 3 voltas aqui, tá? De 3 a 4 voltas. Ó, 3 voltinhas. Ficou o narizinho pititiquinho, mas vai ficar bonito com o contexto. Aqui agora a gente vai, ó, passar embaixo dessas 3 voltas
e ir fazendo aqui um contorninho, tá vendo, ó? Várias voltinhas, vai ajustando após cada passada, cada laçada, para que fique realmente uma do ladinho da outra. E a gente vai assim até o final, tá? Dando essas voltinhas aqui. Ó, passo embaixo das 3 linhas e vou dando as laçadas. Sempre que você der a laçada, você vai empurrando pro ladinho, vai deixando elas bem alinhadas, tá? Para que se forme o narizinho da boneca. Vou fazer as laçadas até o final e já volto aqui com você. E aqui, depois de fazer todas as laçadinhas em volta daquelas 3 passadas que eu dei, trago o fio aqui para onde tudo começou e amarro as 2 pontinhas, escondo o excesso e tá pronto o narizinho, tá bom? Só vai ajeitando aí as laçadinhas, tá vendo? A minha ficou um pouquinho diferente do lado de cá. Mas as primeiras laçadinhas são as mais difíceis de ajeitar, tá? E pronto, gente. Agora é só arrematar os fios e tá pronto o narizinho. Próximo passo, a gente vai fazer as orelhinhas. Então, vamos lá. Primeiro, antes de fazer a orelha, a gente vai marcar onde elas vão ficar, tá? Então, eu vou encontrar aqui o centro do olho, onde, como se fosse 3 horas no meu relógio, e vou contar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, você coloca uma agulhinha. Aqui do outro lado, a mesma coisa, só que daí seria o 9 do relógio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, você coloca uma agulhinha. Dá uma olhadinha aí de frente, vê se elas estão mais ou menos no mesmo lugar. Pode usar os seus dedos como referência, ó. No meu caso aqui dá 2 dedos, tá? De distância, vê se elas estão no mesma distância, tá? Feito isso, você vai marcar um ponto, uma carreira acima e uma carreira acima e uma carreira abaixo. Tá? Esse aqui do meio você já pode até tirar, que ele é só uma referência para a gente encontrar essas 2 carreiras. Mesma coisa lá do outro lado. Você vai marcar uma carreira acima. Tá? E depois uma carreira abaixo. Você vai pegar, então, 3 carreiras contando no total, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E nesses pontos é que a gente vai fazer a orelhinha, tá? Deixa eu só ver, esse aqui tá na carreira abaixo do olhinho, carreira abaixo do olhinho. Tem uma diferencinha aqui. Essa pra cá. Tá? Então, faz sempre essa contagem, tá vendo? Ó, vê onde tá na carreira lá para ficar elas bem iguaizinhas, né? Aqui elas estão. Isso, agora sim. Pronto, marcados os pontinhos, a gente vai fazer a passagem de fio. Você pode fazer a orelhinha da mesma forma que a gente fez o narizinho, só que aqui, né, do ladinho. Ou fazer com agulha de crochê, como eu vou fazer com você. Então, tem essas 2 opções. Assim é bem facinho de fazer, né? Rapidinho fica pronta a orelhinha e tá bom. E fica bem bonitinho também. Eu vou fazer com vocês na agulha de crochê, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas aí você tem as 2 opções, caso você opte por uma ou por outra, né? Tem aí as opções para você fazer o seu orelhinho. Uma orelhinha, engasguei aqui. Vou só colocar o fio na minha agulha e já volto com você. Então, aqui, ó, com o fio na agulha de tapeçaria, eu vou trazer, né? Entrar num ponto qualquer aqui atrás. Vou trazer para esse primeiro pontinho da minha agulhinha. Vou deixar aqui uma sobrinha para eu arrematar depois, tá? Vou entrar no próximo pontinho da minha agulha. E vou fazer aqui 3 carreirinhas, 3 voltas, tá? Então, eu fiz uma. Fiz 2, vou fazer a terceira.
Fiz as 3 voltinhas, agora eu vou pegar minha agulha de crochê. Vou fazer com uma agulha diferente. Achei. Tá escondida de mim. Essa aqui, a 2 milímetros. Eu vou entrar embaixo dessas 3 argolinhas com a minha agulha de crochê. Vou trazer o fio, ó, e fechar aqui. Uma correntinha, certo? Agora eu vou fazer um ponto baixo, 2 meio ponto alto, então 1, 2 e um ponto baixo. Trago o fio, agora eu coloco de volta na minha agulha de tapeçaria, levo, entro pelo mesmo buraquinho aqui de onde eu fiz as laçadas, levo lá onde tudo começou. Eita. E faço o arremate, tá? Então, uma orelhinha pronta, a gente precisa repetir o mesmo processo lá do outro lado. Ah, vou deixar esse fio aqui, depois eu arremato. Vou fazer a outra com vocês também. Então, vamos lá, ó. Já tô com a agulha aqui, né? Vou trazer o fio nessa primeira agulhinha. Ele sai fácil no ponto de cima, mas no ponto que eu quero ele não quer sair. Pronto. Vou fazer aqui as 3 voltas. Então, aqui eu fiz uma. 2. E 3. Eu falo que eu sou estabanada, né? Vocês não acreditam. Olha a situação. Você viu aí o chacoalhão que eu dei na câmera, né? Então, aqui, ó. Fiz a correntinha, fechei. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. E 2 meio ponto alto. Então, aqui, 1, 2 e um ponto baixo. Agora, é só levar o fio para dentro, para encerrar ali onde tudo começou. Então, eu vou colocar o fio na minha agulha, levar o fio até aqui, fazer os nozinhos e esconder o excesso. E está pronta aí a orelhinha, tá? Vou só fazer esses arremates, já volto aqui com você. E aqui estamos, esse é o resultado do rostinho. Aqui você pode passar um blush, tá? Eu vou deixar para passar depois, mas você já pode até deixar essa parte pronta também. Eu gosto de passar aqui embaixo, em cima do narizinho e aqui, ó, neste cantinho aqui, entre a sobrancelha e o cílio. Eu acho que fica bem bonitinho, tá bom? Bom, aí cabecinha pronta. Depois, né, de finalizado, você dá aí, né, a boleadinha aí de brigadeiro para que volte tudo no lugar certinho. E agora o próximo passo é a gente fazer o encaixe dessa cabeça. Você percebe que eu fiz tudo isso aqui antes de encaixar a cabeça, porque fica bem mais fácil a gente manusear, né, essa parte da boneca sem o corpo, né, do que fazer tudo isso aqui com o corpinho já instalado. Então, é melhor fazer essa parte antes de colocar no corpinho. Para colocar no corpinho, mais uma vez, você vai pegar um fio aí. Agora eu gosto de ser generosa aqui com esse fio, tá? Porque eu gosto de dar várias voltas. E o que a gente vai fazer? Passar aqui no pescoço e deixar igual de um lado para o outro a quantidade de fio, tá? Então, ó. Aqui eu vou juntar as pontinhas e vou deixar igual de um lado para o outro, ok? Feito isso, com uma das pontas, tá? Esquece essa segunda ponta agora. Eu vou várias vezes passar de um lado para o outro, mas sempre em pontos diferentes, tá?
Aqui você não precisa ter cuidado para ficar bonito, porque não vai ficar bonito mesmo essa parte, tá? Então, você passa aí umas 3, 4, 5 vezes, sempre procurando pontos diferentes, tá? Para ficar bem firme mesmo isso depois. Tá vendo? Aqui. Agora, eu vou passar o fio neste outro fio que tava aqui sozinho, do outro lado. E vou fazer a mesma coisa, passar várias vezes de um lado para o outro, em pontos diferentes, para ficar uma trama bem aqui emaranhada mesmo, é isso que eu quero, emaranhar o fio mesmo aqui, tá? E ó, parei com um fio de um lado, outro fio do outro, então eu tenho duas pontas aqui, certo? E agora com essas duas pontas, eu vou colocar numa agulhinha maior para ficar mais fácil para te mostrar, mas uma agulha pequena dá para fazer da mesma forma, tá? Eu vou entrar com o meu fio aqui no túnel e vou usar o anel mágico como referência. Então, tá vendo, ó, só toma cuidado para que o corpinho esteja, né, do lado certo, para que fique o rostinho, né? Você vai sair com um fio. Este fio aqui que tá do lado esquerdo do corpinho, do lado esquerdo do anel mágico. E o outro fio, que tá aqui do lado direito do corpinho, do lado direito do anel mágico. Então, você vai trazer uma ponta pra cá e outra ponta pra cá, tá? Usando o anel mágico aqui da cabecinha como referência. Vou fazer essa passagem dos fios aqui e volto com você. Só vou passar porque realmente eu vou bater em tudo aqui, né? Para não chacoalhar tudo para você. É só passar o fio nesses dois pontos aqui, tá? Um de cada lado. Já volto. E aqui estou de volta, os fios passados, um de cada lado, tá? Vou trazer agora, puxar tudo, trazer e encaixando o pescoço. Puxa bem, tá? Para que não fique sobra lá dentro de fio. E pronto, ó, a cabecinha tá encaixada, tá? Aqui, como eu sei que vai ter cabelo aqui em cima, eu vou fazer um negócio aqui que não vai ficar bonito, mas não tem importância, tá? Porque a gente sabe que vai ter cabelinho aqui, ó. Eu vou dar 3 nozinhos aqui. Eu faço com fio exagerado mesmo, porque pra gente passar fica mais fácil. Por dentro da cabeça, né? A gente precisa ter uma sobra para conseguir puxar de tudo direitinho. Ó, dei 3 laçadinhas aqui e ainda, para finalizar, eu vou dar uns arremates. Vou dar alguns nozinhos aqui em cima, um de cada lado do fio, tá? Pego um fio, faço alguns pontos de arremate, pego outro fio, faço alguns pontos de arremate e a gente já vai ter a cabecinha fixada ao corpinho, tá bom? Vou fazer esses arremates, já volto com você. E assim, com todos os bordados do rostinho pronto, cabecinha encaixada, eu finalizo com você mais uma etapa da Maria Luna. Te espero para o próximo vídeo para a gente fazer aquela cabeleira linda para ela, que nessa aqui eu fiz em rosa, né? E na próxima a gente vai fazer azul. Tem aqui já uma partezinha pronta, mas eu vou deixar para mostrar só no próximo vídeo, tá bom? Então, um beijo enorme no seu coração. Não esquece de deixar o seu like, porque a Maria Luna merece e eu também, tá? Merece o seu like, merece o seu comentário. Compartilha este conteúdo, faz o hype, ajuda esse canal a crescer aí, que com certeza terão mais novas bonequinhas aí para você, novos projetos, né? Porque quanto mais o canal cresce, mais eu consigo estar aqui trazendo novos projetos para você. Tá legal, gente? Um beijo enorme no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!